Fala pessoal, e aí, beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e a gente vai ter hoje na nossa aula o conteúdo de radiciação. Se você não sabe fazer radiciação, eu vou lançar um material completo com o tema. Essa aula vai ser a aula número 1, mas teremos outras aulas explicando mais um pouquinho sobre o tema. E olhe, se você ainda não é inscrito no meu canal, então se inscreva, curta, comente e compartilhe e faça parte do nosso time de aprendizagem. Então roda a vinheta. Então vamos lá. Aqui a gente tem a parte base de radiciação. A gente chama de raiz quadrada. Eu vou explicar por que raiz quadrada. Dentro da radiciação, nós temos esse símbolo que indica que é uma raiz. Aqui nessa parte, onde não tem nada, na verdade, imaginariamente, existe o número 2. E esse número 2, ele é pequenininho, tá? E você não pode ter nenhum número menor do que ele. Mas, professor, eu posso ter o número 0 ou o número negativo? Não. Por isso que a gente chama de raiz quadrada, ou seja, dois números iguais. Se são dois números iguais, por isso que a gente chama de quadrado. Três números iguais, cubo. Quatro números iguais, quarta potência, assim vai. Então, nesse caso, quando não existe número nenhum, você tem que saber que o número que está expresso aí é o número 2. Por isso a gente chama de raiz quadrada. A gente tem um índice, esse 9 está dentro da raiz, a gente chama de radicando, e esse 3 aqui, que é o resultado, a gente chama de raiz. O que é a radiciação? A radiciação, na verdade, se você aprendeu potenciação, se você ainda não aprendeu, entra no meu grupo e veja que eu tenho uma aula completa sobre potenciação. A radiciação é o inverso da potenciação. Uma coisa complementa a outra. Ou seja, eu tenho aqui raiz de 4. Raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. E esse 4 ele volta para a raiz. Então você consegue perceber que existe uma sintonia entre potenciação e radiciação, ou seja, operação inversa. Aqui a gente tem um outro caso. Galera, isso aqui é raiz quadrada, porque imaginariamente eu tenho o número 2. Que é a raiz quadrada de 25? É 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Que é a raiz quadrada de 121? É 11. Porque 11 vezes 11 é igual a 121. Professor, já achei complicado. Agora eu tenho um valor negativo dentro da raiz. Aqui você tem que dar uma parada e parar para prestar atenção. Eu posso resolver a raiz quando o meu radicando ele é negativo se o meu índice aqui for par, eu não posso. Ele só pode ser resolvido quando o meu índice ele é ímpar. Nesse caso daqui, eu sei que não tem nada, ele vale 2. Se ele vale 2, é raiz quadrada. Então, eu tenho uma raiz quadrada de um radical, no caso de um radicando negativo, não existe. Tá vendo? Eu não posso resolver. E como é que eu poderia resolver isso? Digamos que eu tivesse assim, ó, raiz cúbica de menos 8. Agora eu posso resolver? Posso. Por quê? Porque o meu índice é ímpar. Aí o meu resultado seria menos 2. Por quê? Porque como ele é cúbico, quadrada, eu tenho dois números iguais. Cúbica, eu tenho três números iguais. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 é 2. Lembrem-se, se ele é negativo, eu também tenho que colocar o sinal de menos. Ah, eu coloquei sem o sinal de menos. Está errado, perdeu a questão. Na matemática não tem isso. Ela é exata. Ou é isso, ou não é. Menos 2 é igual a 2? Não. Então, se você me dá uma resposta como 2 positivo, a questão está errada, tá bom? Aqui, nesse caso, a base é negativa e a gente tem o índice ímpar. Posso resolver? Ó, posso. Repito logo, menos. Agora eu quero três números iguais que multiplicados de 27. 27 é ímpar, então eu não vou ter um resultado 2, 4. Eu vou ter também um resultado ímpar. Então, que número seria? O 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27.
Aqui, raiz negativa, só que o meu índice é ímpar também. Então eu posso, repito, menos. Como 32 é par, o meu resultado também vai ser par. E quem vai ser meu resultado? 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Eu vou ensinar até uma regra para vocês. Quanto maior for o meu índice, menor é o meu resultado, tá? Geralmente, galera, o resultado disso aqui são os números menores possíveis. O número 2, o número 3, o número 5, o número 7, tá? Então, vocês fiquem atentos ao índice. E aqui embaixo eu coloquei raiz de zero. Galera, raiz de zero é aquilo, é o mesmo zero. Mas por quê? Não se esqueçam, não tem nada, é 2, é raiz quadrada. Então, 0 vezes 0 é igual a zero. Tá certo? Vamos para a continuação. Então agora a gente vai exercitar um pouquinho o que a gente aprendeu sobre o início de raiz quadrada e outras raízes também, né? Vamos lá. A gente vai ter aqui raiz quarta de 16, é a forma como a gente lê. Não é raiz 4 de 16, é raiz quarta. A gente tem raiz quadrada, que é o 2, raiz cúbica, que é o 3, e aí a gente segue raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim sucessivamente. O que é que isso significa para mim? Significa que o 16 eu tenho que achar 4 números iguais que multiplicados de 16. Mas, professor, fica complicado, porque a raiz quadrada a gente ainda vai, 2 números iguais. Lembre-se do que eu expliquei para vocês. Quanto maior o índice, menor o resultado. 16 é par ou é ímpar? 16 é par. Se eu quero um número pequeno, que número vai ser esse? 2. Então, raiz quarta de 16, 2. Menos raiz cúbica de menos 8. Lembre-se do que eu falei também. Só posso resolver a raiz negativa se o meu índice for ímpar. Como ele é ímpar, ó, eu posso resolver. Uma outra atenção que eu quero chamar de vocês. Esse menos eu repeti daqui. Mas, pessoal, tem um menos aqui dentro. Eu tenho que respeitar esse menos, abrir parênteses, colocar o menos e achar a raiz cúbica de 8, que são 3 números que multiplicados de 8. 8 não é par? Qual é o número? 2. Então, a gente vai ter 2 menos com menos mais 2 mais 2. O resultado vai ser 4. Viu como é fácil? Vamos para o de cá. Nesse de cá eu tenho raiz cúbica de menos 125. Posso resolver? Sim. Então, repito logo o menos e ó, vamos numa regrinha. 125 é terminado em 5. Toda vez que ele for terminado em 5, a minha resposta também finaliza em 5. Então, qual seria 3 números iguais que multiplicados desse 125 é o próprio 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Menos raiz quarta de 1. 1 é ele mesmo, ou seja, 4 números iguais que dê 1 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Mas aqui a gente pode fazer o quê? Raiz, base negativa expoente par. Ele está dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses, eu faço menos 2 vezes. Menos com menos mais. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9. Menos 5 com menos 1, menos 6. Sinais iguais soma e mantém um sinal. Mais raiz de 9 dá 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, menos 6 com mais 3 dá menos 3. Mais uma vez, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do número maior. Vamos para essa daqui agora. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu falei numa aula que eu costumo passar para o meu aluno o que é que eu enxergo primeiro para se resolver. Porque às vezes quando você vai resolver um cálculo, você se pega, eu não sei por onde eu começo. E aí eu lembro sempre do meu aluno que falou, professor, o que é que o senhor enxerga primeiro para começar a resolver? E é assim que eu vou ensinar vocês. Galera, a primeira coisa que eu vou fazer é repetir a raiz. Matemática é organização. Você tem que seguir, organizar. Se você não organizar, você se perde no meio do caminho. Ainda mais se for uma questão maior, com mais desenvoltura. E é o que acontece aqui. A regra é, repete logo a raiz, vai acontecer aqui também, mas eu quero começar a mexer com o que está aqui. Repetir a raiz, eu vou resolver esse e esse daqui.
Base negativa e expoente par. Tem parênteses? Tem. Então, a gente faz o sinal duas vezes. Menos duas vezes. Menos com menos, mais. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. Mais, mesma coisa aqui. Menos duas vezes. Menos com menos, mais, a gente vai ter 9. Então, a gente repete o próximo sinal e repete a raiz do de cá. Não se esqueça que a raiz de cá é cúbica. Se esquecer esse número, vai errar a questão. Observem que esse daqui é diferente desses. E o que é que difere? O de cá tem parênteses e o daqui não. Não tem parênteses, repete o sinal direto. Então, repete o menos 5 ao quadrado, 25. Ah, professor, mas o expoente dele é par. Não tem uma regrinha que diz que quando o expoente é par, o resultado é positivo? Realmente, mas isso só acontece quando tem parênteses. Se não tiver parênteses, essa regrinha não vale. Você repete o sinal diretamente. E repito aqui mais 17. Bom, vamos lá. Raiz de 16 mais 9, 25. Mais, repito, o 3, porque é cúbica, menos 25 com mais 17, dá menos 8. Então, raiz de 25 é 5, porque é raiz quadrada. 5 vezes 5, 25. Mais, aqui eu vou ter que obedecer, abrir parênteses, não tem jeito. Raiz cúbica de 8, 2. Então, 5 mais com menos dá menos 2. 5 menos 2, 3. Essas raízes que vocês estão vendo, vocês vão observar que aparece de forma constante. E o que vai acontecer? Professor, por que o senhor está tocando em relação a aparecer de forma constante? Porque, galera, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Vai chegar um ponto que vocês não vão precisar parar para calcular. Vocês já vão saber de cabeça qual é o resultado. É só você exercitar, exercitar. E esses números eles vão fazer parte da sua memória. Então, quando você for resolver raiz quarta 16, eu já sei que é 2. Ó, o professor ensinou, terminou com 5, o resultado vai ser 5 também. Então, essas coisas elas vão fixar na mente de vocês e aí o resultado vai ser mais rápido, vai ser mais prático. Então, vamos lá. Bom, agora a gente dando prosseguimento à radiciação, a gente vai para a parte das propriedades. Como eu havia dito para vocês, propriedade veio para poder, digamos que facilitar mais o cálculo. Existem algumas conversões ali dentro que tornam o seu cálculo mais fácil. A primeira propriedade ela é bem fácil, ela é bem simples e é o que eu expliquei para vocês anteriormente. Eu tenho aqui raiz quinta de 32. O resultado é 2. Por que o resultado é 2? Porque 2 elevado a 5 é igual a 32. Ou seja, eu tenho 5 números iguais que multiplicados de 32. Lembre-se do que eu falei, quanto maior é o meu índice, menor é o meu resultado. 32 é par, o resultado é 2. Raiz quarta de 81 é 3, porque 3 elevado à quarta potência dá 81. 81 é ímpar. O 4 já é um número grandinho ali no índice, então o resultado vai ser um número pequeno. Se ele é ímpar, basicamente ele vai ser o 3. Então essa é a minha primeira propriedade. A segunda é uma propriedade que se usa muito em alguns cálculos. E olha como é fácil. Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 7 ao quadrado. Lembre-se que imaginariamente aqui eu tenho o número 2. O que eu posso fazer nessa propriedade? Toda vez que o meu índice e o meu expoente forem iguais, eu posso fazer o cancelamento. Eu tiro o número de dentro da raiz. Então, se aqui é 2, eu cancelo. Quem sobrou aqui? O 7. Raiz cúbica de 8. Eu posso resolver normalmente. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 3 números iguais multiplicados vão dar 8 e ele é o número 2. Mas eu posso usar a propriedade. O que eu faço primeiro? Eu pego o 8, transformo na menor base possível, que é o 2. Então, 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. 2, 4, 8. E aí, o que acontece aqui? O meu índice e o meu expoente acaba ficando com o mesmo valor. A ideia dessa propriedade é deixar o índice e o expoente com o mesmo número, para que eu possa fazer o cancelamento. O cancelamento só existe porque esses números são iguais. Então, transformei 8 em 2 ao cubo. Cancelo 3 daqui, cancelo 3 daqui, o resultado é 2. Raiz quarta de 16, ele é 2. A gente já sabe que 4 números iguais multiplicados de 2, mas eu posso usar a propriedade. 16 transformando na menor base, ele é par, então a menor base dele é 2.
Então, eu sei que 16 é 2 elevado à quarta potência. E aí eu deixo o 4 do expoente igual ao 4 do índice. Então, eu posso fazer o quê? Cancelamento. Cancelo o 4 daqui, o 4 daqui. Quem resta é o número 2. A gente aqui agora vai ter a terceira propriedade. E aí eu tenho essas duas expressões. Eu quero saber se essas duas expressões elas são iguais. Então eu tenho duas formas para mostrar para você, porém eu vou dizer qual é que representa a resolução dessa propriedade. Eu vou pegar aqui, ó, raiz oitava de 10 elevada à oitava potência e a raiz de 10 ao quadrado. Lembrando que quando não tem nada, aqui vale 2. Se eu for resolver na forma convencional, eu posso fazer o que aqui? Cortar, não é isso? Foi aquela segunda propriedade, porque eles são iguais, então isso aqui vai dar 10. E aqui eu também posso cortar, e vai ficar 10. Aí ficou bem fácil, né? 10 é igual a 10, indica que a propriedade está correta. Mas eu quero mostrar para vocês que esse daqui, em uma resolução, ele é igual a esse. E como é que eu faço isso? Eu vou pegar raiz oitava de 10 elevado à oitava potência. Eu quero comparar, né, com 10 elevado ao quadrado. O que que eu vou fazer aqui, galera? Como eles são iguais, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar o 8 e dividir por 4 e pegar o 8 e dividir por 4 também. Professor, por que você pegou e dividiu por 4? Porque assim, eu posso pegar isso aqui e dividir logo por 8. 8 por 8 vai dar 1, 8 por 8 dá 1. Não é isso. Eu quero mostrar para vocês que esse daqui é igual a esse. E como é que eu faço isso? Se eu dividisse por 8, eu não conseguiria achar diretamente. Mas na hora que eu simplifico, que o nome é simplificação, eu posso fazer isso por 2. O que eu vou ter aqui? Eu vou repetir aqui logo 10. E aí eu vou fazer 8 dividido por 4, 2. 8 dividido por 4, 2. Observem agora que eles são exatamente iguais. O que eu fiz nessa propriedade daqui para aqui? Eu fiz uma simplificação. Eu simplifiquei esse para chegar até esse daqui. E essa representa a propriedade número 3. E vamos continuar com as nossas propriedades. A propriedade 4 ela é bem simples também, galera. Observem que vocês têm duas raízes. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir apenas uma raiz, eu vou repetir o 64, e aqui eu já sei que não tem nada vale 2. Quando acontecer isso, você for transformar em uma raiz só, você vai pegar esses dois índices e vai multiplicar. 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 64, mais uma vez. Olha o tamanho do índice, ele não é par. Qual seria o menor valor? Seria o número 2, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Então, eu teria 2 como resposta. Aqui eu tenho, também vou repetir, né? Vou repetir o 2 e aqui eu vou multiplicar. 5 vezes 3, 15. Posso resolver essa raiz? Não, porque não tem a raiz de 2 com um índice tão grande assim, que é o número 15. E o que é que eu faço? Para aí. Galera, poderia ter também assim, ó, raiz de raiz de raiz. Aqui um exemplo extra. Aqui eu botaria 3, aqui eu colocaria 2, aqui eu colocaria 4, aqui eu vou botar A. Vamos botar uma letra, trabalhar um pouquinho com letra também. O que eu faria aqui? Ia repetir o A e ia multiplicar os índices. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24. Simples assim, bem fácil. A propriedade número 5 também é fácil. Prestem atenção, eu quero mostrar para vocês que esses dois são iguais. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Raiz, né, 4 vezes 25, e a raiz de 4 vezes raiz de 25. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai repetir a raiz e vai multiplicar. 4 vezes 25 dá 100. Quem é a raiz de 100? 10, porque 10 vezes 10 dá 100, que é a raiz quadrada. Agora aqui, cada um está dentro da sua raiz. Você vai tirar a raiz normalmente. Raiz de 4, 2, não é isso? Vezes raiz de 25, 5. 2 vezes 5,
10. Aí eu consigo ver que eles são iguais, estando dentro da mesma raiz ou eles estando separados. E para fechar as nossas propriedades, eu expliquei a propriedade 5 com multiplicação, agora eu vou explicar ele com divisão. O que a gente tem aqui? Dentro da mesma raiz, eu tenho 25 sobre 9. Eu posso resolver diretamente. Então, eu tenho raiz de 25 sobre 9. Raiz de 25 é 5. Raiz de 9 é 3. Como é uma fração, pessoal, eu vou resolver passo a passo. Numerador primeiro, depois denominador. Então, raiz ela é quadrada. Raiz de 25 é 5. Raiz de 9 é 3. E aqui, no de cá, eu tenho as raízes separadas. Vou resolver normalmente. Raiz de 25, 5. Raiz de 9, 3. Isso me mostra que, mesmo o valor estando dentro da raiz, numa mesma raiz, ou eles separados, eu consigo chegar à mesma resposta. Agora a gente vai exercitar. E agora a gente vai exercitar as propriedades que eu expliquei nessa aula, tá bom? Preste atenção. Simplificando os radicais, calcule o valor da expressão. Aí eu tenho essa expressão aqui. Você já olha de cara esse 1024 e já se desespera. Mas vocês vão seguir aquele conselho que eu dei para vocês, né? Galera, o índice dele é muito alto, número 10. O que é que remete para mim esse 1024? Eu já sei que ele é número par, não é isso? Terminado com 4, ele é par. Se ele é par e esse índice é muito grande, só vem na minha cabeça o número 2, que é o menor número que eu posso utilizar. E eu vou mostrar para vocês que isso é verdade. Eu tenho 10 números iguais que multiplicados de 1024. Eu acho que é o número 2. Vamos comprovar? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 512. 512 vezes 2, 1024. Ou seja, o resultado dele realmente é o número 2. Tá vendo como eu digo para vocês? Quanto maior isso aqui, menor o resultado. Ou seja, dá para vocês calcularem, mesmo sabendo a resposta rapidamente, mesmo sem fazer cálculo. Vocês conseguem resolver só utilizando essa regra que eu ensinei. Mas, olha o que acontece aqui. Raiz sexta, grande também, 729. É par ou é ímpar? Vamos observar o número 9. O 9 é um número ímpar. Só vem na minha cabeça o número 3. É o próximo número após o 2, que é par. E será que é verdade? Bora ver? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. Então, 3. Tá vendo como consegue resolver? Menos raiz cúbica de 125. O que foi que eu disse na outra aula? Qual é o número que ele termina? 5. Então, o resultado dele também vai ser 5. Olha o que aconteceu aqui. Não deu para resolver de uma forma mais prática. Agora a gente vai ter 2 mais 3, 5 menos 5. 5 menos 5, 0. Ou seja, nós tivemos uma expressão deste tamanho para o resultado terminar em 0.